De volta dos nossos comerciais, estamos recebendo hoje o ginecologista Dr. Ramiro Teixeira Hernandes, que está nos esclarecendo, gente, tudo a respeito do câncer de colo de útero. Agora, doutor, tem como prevenir esse tipo de câncer? Existe uma vacina, alguma coisa também que possa ser feita para essa prevenção? Tem. E o que pode ser feito para prevenir além do celibato? Não, eu acho que a mulher ela deve ter bom senso, evidentemente, né, na hora das suas opções sexuais, a maneira como ela pratica. Eu acho que isso é muito de cada um, porque o preservativo, em verdade, como eu já falei para vocês, ele confere uma proteção parcial, não total. Mas para você não ter o câncer de colo uterino, existem basicamente duas medidas. Uma muito antiga, preconizada, talvez seja um dos exames mais consolidados na medicina e mais antigos e que permanecem muito atualizados, que é a frequência das consultas nos ginecologistas para se fazer o exame de Papa Nicolau e buscar o que chamamos de lesões precursoras. São as lesões que antecedem a transformação para o câncer. Em média, uma lesão dessa demora 7 anos para virar câncer. Então, quer dizer, dá muito tempo para fazer. Evidentemente que tem tipos mais agressivos que em alguns anos, 1 ano pode virar câncer, e tem tipos mais arrastados, tá? Então, vamos colocar em média aí. Então, a realização do exame Papa Nicolau e o exame ginecológico é de fundamental importância para a mulher que já começou sua vida sexual. Agora, a grande novidade que tem hoje em dia é o seguinte: a tecnologia nos trouxe a oportunidade, através das vacinas contra o HPV, de você praticamente não ter mais câncer de colo. Por que eu digo praticamente? Resumindo bem a história, o HPV ele tem umas centenas de tipos. Isso. Algumas dezenas acometem o homem. E dessas dezenas, alguns tipos principais são aqueles que levam ao câncer de colo. Basicamente o 16 e o 18. Só esses dois tipos são responsáveis por 70% em média de todos os cânceres de colo por HPV no mundo inteiro. Que coisa. Quando a indústria fez a vacina contra esses vírus, ela acabou pegando por tabela, porque os outros vírus eram muito semelhantes, outros tipos. Então, você consegue uma proteção que passa de 70% e chega aos níveis de 80%. Então, olha que virada, podemos dizer, uma virada maravilhosa da ciência. Você saber que com uma vacina você pode ter em torno de proteção, pensando em todo esse raciocínio, de 80% dos cânceres de colo na mulher. Pois é, né, doutor Ramiro? Pelo menos todo mundo tem uma informação em relação aos exames. Mas prevenir, né, que tem que fazer aí ao ginecologista, isso daí tudo muito legal. Mas sobre as vacinas que nós estávamos comentando, você vê que ninguém sabe. Agora eu quero te fazer uma perguntinha. Todo mundo pode tomar essa vacina? E mais do que isso, todo mundo pode ter também acesso a essa vacina ou seria só para uma classe social? Boa pergunta. Vamos lá, pela primeira parte então. Existe um desconhecimento, não só um desconhecimento leigo, mas um desconhecimento da própria classe médica, né? E não existe o hábito de se discutir esse assunto. O Brasil, felizmente, tem uma história, uma cultura vacinal para as vacinas, por exemplo, que são disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, muito forte, por exemplo, poliomielite e tal. Mas a vacina da HPV ainda é meio que uma novidade. Mas, qual que é a realidade que a gente tem hoje? É uma vacina que tem tantos resultados positivos que já foi adotada como um dos componentes de política vacinal ministerial em alguns países. Então, em alguns países, o próprio governo disponibiliza vacina, evidentemente que não para a população toda, porque não existe estoque nem produção e é uma vacina relativamente cara ainda hoje em dia. No Brasil não faz parte ainda disso, existem estudos no Ministério para disponibilizar isso através do Ministério da Saúde, mas ainda é uma vacina de uso particular, vamos dizer assim. Agora, qual que é a recomendação dos laboratórios hoje? Que se vacinem as meninas entre 9 e 25 anos. Por que é essa idade? Porque é a idade que vai iniciar a vida sexual, tá certo? Então você já estaria protegida no caso do contágio com uma pessoa que fosse portadora de algum desses vírus. E essa vacina, no caso, ela é uma dose única para o resto da vida ou teria que fazer reforço como costumeiramente se faz? O que é preconizado hoje, hoje nós temos 2 vacinas no mercado, né, de 2 laboratórios que as produzem. Então, as duas têm a recomendação de fazer, vamos dizer assim, faça hoje,
Aí a segunda, um laboratório com 30 dias, outra com 60. E depois se repete uma terceira dose com 120 dias. Tá? Essas vacinas, dependendo do local onde elas são adquiridas, elas custam em torno de 200 e tantos reais até quase 400 reais a dose vacinal. E só se aplica nas meninas ou nos meninos também? Hoje em dia, o que é preconizado é só nas meninas. Parece que existem estudos em andamento pelo próprio FDA americano para a utilização para vacina de vírus contra as verrugas, que são outros tipos nos meninos. E doutora, a gente não pode deixar de falar também a respeito do tratamento para a pessoa que já tem o câncer de colo de útero. Tá, rapidinho. Então é o seguinte, o tratamento para o câncer de colo uterino envolve cirurgia, quimioterapia, radioterapia. Basicamente é isso aí. Agora, existem em estudos vacinas terapêuticas, porque o que nós falamos até agora são as vacinas preventivas, mas existem, ainda não de uso comercial, apenas em nível de pesquisa científica, as vacinas terapêuticas. Mas basicamente, as pessoas que conseguem fazer o diagnóstico do câncer ou de uma lesão precursora ou câncer já instalado, o tratamento é cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Muito obrigada, viu, doutor? Como você, ele como sempre, né, Zé? Super claro. Né? Foi ele é muito ótimo. Bom. Você já vai ser sócio do nosso programa aqui. Querida, presta atenção, tudo dá-se jeito, então antes prevenido que remediar, como a Luciana falou. Beijos. Tchau, juízo. Programa TPM. Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados. Clicou, vendeu. O seu classificado digital.